e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão. Abriram então o teto, bem em cima do lugar aonde se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei estavam ali sentados. Refletiram em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar os pecados senão Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem está na terra e tem poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a cama, saiu diante de todos. E todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A fé dos homens que carregam o paralítico move o coração de Jesus. Ele começa pela libertação interior, para dar sentido à libertação. Deu um mal social. Jesus sempre enfrenta seus opositores. Caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos entender o ensinamento que Jesus quis passar para o Evangelho de hoje. E que a pista da reflexão de hoje nos deixa evidentes. Muitas das vezes, a gente quer consertar a parte de fora primeiro. E por dentro está tudo estragado. Muitas das vezes a gente quer fazer uma plástica, a gente quer deixar as coisas por fora bonita. Consertar para que as pessoas vejam a gente e enxerguem Jesus com um olhar fraterno. E eu não estou falando disso em forma de plástica como para poder ficar parecendo com Jesus, mas eu estou falando da plástica de Cristo. Como que a gente utiliza a plástica de Cristo? Eu quero ficar diferente. Eu não quero ter essa mesma cara que eu tenho. Obviamente a gente não vai conseguir mudar o rosto, mas eu quero ter uma cara que se assemelhe com Jesus, que as pessoas olhem para mim e não enxerguem eu, que as pessoas olhem para mim e enxerguem Cristo. Esta é um dos desejos que movem várias pessoas a ir para a igreja, que movem várias pessoas a estar presente todo domingo meditando a palavra. O se assemelhar a Jesus. Porém, Jesus nos ensina que no evangelho de hoje, nós precisamos consertar não só o lado de fora, mas o lado de dentro. E primeiramente o lado de dentro, o que está mais estragado. Segundo Jesus, o lado que está com mais problema é o interior. Muitas das vezes as pessoas vão fazer um acabamento na casa e aí começa pela parte de fora e por dentro está um regaço. Não, é necessário começar primeiramente por dentro, porque daí quando você for arrumar a sua casa por fora, as pessoas já vão ter o interior arrumado. A parte inicial sempre deve ser a parte interna, o dentro.
aquilo que é mais necessário. Por mais que esteja caindo aos pedaços por fora, mas se por dentro estiver agradável, por fora também estará. O visual não importa. Nós devemos entender que o visual nosso não importa. O que importa era a semelhança. Visual e semelhança têm duas coisas totalmente diferentes. Visual, eu tenho a mesma cara que Jesus. Semelhança, os mesmos gestos que Jesus fazia, eu faço. Entenderam que é diferente? É muito diferente uma coisa da outra. Uma coisa é você falar, esta pessoa, ela é igual a Jesus. Outra coisa é você falar, esta pessoa é Jesus. Você está afirmando que é Jesus. Para nós sermos como ele era, nós precisamos praticar primeiramente a parte de dentro. Como que é praticar a parte de dentro? É simples, o padre fala, eu acho que todo domingo na missa. Cuidado para não pecar. E quando pecar, o que nós temos que fazer? Confissão. Reconhecer o ato da confissão é realmente isso. Reconhecer que eu, na minha humanidade, pequei e não agradei o coração de Deus. Por isso eu preciso me converter. Qual que é o problema de você não se converter? Qual que é o problema de você não buscar a confissão? Aquilo que é um pecado pequenininho, o encardido vai trabalhando para que ele seja um pecado enorme. E aí, quando você vê, já é um pecado mortal. O que é um pecado mortal? Um pecado que não tem mais como se converter. Um pecado que ato de contrição nenhum cura. Jesus nos alerta que ainda hoje nós precisamos nos converter enquanto há tempo. Estamos nos aproximando dos dias da quaresma. Claro que é em março, mas eu já digo já. E uma frase muito exclamada na quaresma é: convertei-vos e crede no evangelho. Essa frase não precisa ficar somente na quaresma. Acabou os 40 dias, acabou a frase. Acabou os 40 dias, acabou as orações, acabou o jejum, acabou a Semana Santa, volta tudo para a vida normal. Não. Precisamos ficar se convertendo e crendo no evangelho ainda hoje. Tratar todo o dia como se fosse uma quaresma. Porque tem muitas pessoas que tratam a quaresma ao pé da letra, seguem a quaresma ao pé da letra, acabou a quaresma, acabou tudo. Aí falam, nessa quaresma eu vou acordar 4 horas da manhã para rezar terço, vou fazer não sei o quê. Acabou a quaresma, parou, morreu. Nunca mais toca a mão no terço. Para que nós mudamos, para que nós nos convertamos por fora, como muitos querem, como eu quero, precisamos primeiramente nos mudar por dentro. O que eu posso fazer para mudar o meu coração por dentro? O que eu posso fazer para converter o meu coração por dentro? Praticar as ações. E o terço ele é uma ação tão gostosa, tão bonita, que ela memoriza no seu coração. E aí, quanto mais você vai rezando, você vai conversando com Jesus. A cada terço que você vai rezando, você vai conversando com ele. E nessas conversas, você vai entendendo o sentido real das coisas. Cristo não nos abandonará. Ele quer nos ensinar como cuidar do nosso coração. E o primeiro passo é mudança interior. Precisamos de corações restaurados para depois mudar o exterior dele. Para depois mudar a nossa aparência. Porque daí, quando nós mudamos o interior, automaticamente o exterior vai se mudando. Quando nós convertemos o nosso coração, automaticamente o nosso corpo vai se convertendo junto. E quanto mais perto das orações nós estamos,
mais semelhante a Jesus nós ficamos. É uma coisa espetacular. Quanto mais perto das orações nós estamos, mais semelhantes a Jesus nós ficamos. E não é tratar a oração como aquilo, mas o texto é demorado. Mas vou parar meu dia 3 horas da tarde para rezar o terço da misericórdia. Poxa, mas acordar 4 horas da manhã para rezar o terço? E aí tem muita aquelas discriminação. Mas eu não vou ser padre, para que eu tenho que fazer tudo isso? Mas eu não vou ser freira, para que eu tenho que fazer tudo isso? Mesmo que fosse. Por quê? Lá, elas entendem o real sentido. Eles entendem o real sentido do que é a oração. E é triste que muitas pessoas ainda não tenham esse entendimento. Porque quando começarem a entender, já vai ser tarde. Muitas pessoas ainda falam assim, mas eu não vou rezar o terço, vou acordar 4 horas da manhã para rezar o terço, eu não vou ser padre. Eu não preciso fazer isso. Entender que pequenos sacrifícios diários nos assemelham com Jesus. Você está fazendo um sacrifício de acordar 4 horas da manhã, mas Jesus, naquela quinta-feira, ele não acordou 4 horas da manhã, ele nem dormiu, ele madrugou. Desde as 8, 9 horas, que foi o horário que ele foi preso, até 3 horas da tarde ele estava acordado. Existe mais alguma coisa que atrapalha a nossa oração? Existe. O encardido. E enquanto nós não mudarmos o interior, nós não vamos fazer nada com o exterior. Nós não vamos nunca tocar a mão no terço se nós não tomarmos a atitude para querer fazê-lo. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de